hoje a apresentação será diferente. Começo a me referir sobre ela através de palavras que para as amigas mais próximas a define. Determinada, Tamara. Confiante, Aline. Escorpiana nata, Rafa. Simpaticona, Beloca. E simpaticona, como ela própria se define. Para muitas, ela também é amiglis. Uma mulher que, sem dúvida nenhuma, não tem preguiça de se reinventar. De professora marqueteira, hoje eu trago aqui a Tabata, filha do Arnaldo e a tia da Eloá, que busca ser a tia rica para levá-la para Disney. Para conversar comigo um pouquinho de um assunto que você, mulher 30+, está passando nesse momento, talvez. Muito obrigada, Tá, por aceitar vir falar comigo sobre estar solteira. Eu vou chorar e vou achar que eu tô chorando por causa que eu sou solteira. Mas eu fui surpreendida. Fico muito feliz, tá? Amei. Adjetivos que me resumem, me expressam bem. Com certeza, eu não tive dúvida quando elas falaram. Eu fiz um grupo com as meninas, que eu tenho essa liberdade por aqui. Fiz um grupo escrito Tabs e escrevi: meninas, hoje eu quero saber o que cada uma tem para falar sobre ela. A minha entrevistada de hoje, uma palavra que a define. Então foram me mandando, me desejaram boa sorte, foi legal. Ai, Deus do céu, só contaram isso. Sim. Porque ali guardam segredos grandiosos. De uma vida inteira. Exatamente. Né? Da alegria à tristeza, é um privilégio ter grandes amizades. Eu vou chorar! Tá tudo bem. Mas é. Exato, tá. E assim, quando eu te contei que eu tava nesse projeto lá atrás, e você topou na hora, né, numa festa, nunca imaginou fazer isso, e você é muito isso. Você é muito pau pra toda a obra. Eu te vi se reinventando não uma vez, várias. Então, pra mim, é uma honra te entrevistar hoje de um papo bem leve. Mas eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa legal por aí. Nervosa. Respira, gente, toma uma água. E eu tenho certeza que vai ser uma troca muito gostosa que a gente vai ter hoje. Amém. E Tô nervosa de falar desse assunto, viu? Porque é uma coisa... Sou muito fechada. A simpaticona é simpaticona até a página 2, quando o assunto é relacionamento. Exato. Mas, antes de tudo, tá? Eu queria que você se apresentasse. Então, a Tabata hoje mora em Itapira, para todo mundo entender. Porque eu também entrevistei um menino que foi fácil. Rio de Janeiro, 20 aninhos, o céu é o limite, por aí vai. E você não. Não. Exato. Então, vamos lá, né? Como eu apresento... Bom, sou a Tabata, simpaticona. Brincadeira, eu sou a Tabata, eu morei em Itapira a vida inteira, fui fazer faculdade em Poços, aí pedi conta do meu emprego lá, voltei pra cá, mesmo falando que nunca mais na minha vida eu ia morar em Itapira, em hipótese alguma, eu ia fazer qualquer coisa, mas para essa terra eu não ia voltar de jeito nenhum, mas a vida é daquele jeito, você cospe para cima, cai bem na sua testa. E aqui estou. E eu estou aqui já desde 2015. 2015, tá. Olha, 10 anos. Nós estamos em 2025, né? São 10 anos que eu estou aqui. Sim. E 10 anos que, assim, eu redescobri o prazer de morar nessa cidade que hoje... Tendo a possibilidade de morar em outros lugares, por mais que tenha uma vida mais agitada, eu posso ter outras possibilidades, eu amo morar aqui em Itapira. E hoje eu consigo morar em outros lugares porque eu trabalho com marketing digital, marketing de conteúdo, então eu tenho uma empresa que produz conteúdos para outras empresas, então que me dá a possibilidade de morar em qualquer lugar, mas
eu amo morar aqui, eu amo a minha rotina, eu amo a minha vida em Itapira, mesmo não tendo nada para fazer. Eu acho que essa é a principal questão de cidades de 75 mil habitantes, né, gente? 75 mil habitantes, uma questão de tentar se reinventar. Então, quando você volta lá em 2025, você volta para dar aula, né, tá? Não voltei, ainda? Não. Dar aula foi outra coisa. Ai, gente, é muito engraçado minha vida. Sim, falando a gente nunca, quer ouvir. Falando nunca. Na verdade, foi assim. Quando eu fui para a faculdade, eu sou formada em engenharia química. Sim. Eu fui para a faculdade. Opa, bati. Eu fui para a faculdade e logo de cara eu já percebi que não era o que eu queria, de jeito nenhum. No entanto, eu tinha 19 anos, eu também não era o que eu queria, mas não tinha ideia do que eu também queria. Só que eu também passei numa faculdade pública, o que era muito difícil na época. Então, eu carregava aquele peso de vou largar isso daqui. Não era fácil passar em faculdade. Não estou falando que seja fácil agora. Sem dúvida. Mas não era bem complicado passar em faculdade pública naquela época. Sim. Cresci escutando como assim, nossa geração não é? Sem não foi dúvida. Meu pai e minha mãe, né? A nossa geração cresceu escutando que para ser alguém na vida tinha que ter um diploma, que aí... Então, assim, eu me via muito já sabendo que não era aquilo que eu queria fazer, mas eu também não sabia o que eu queria fazer. Então, eu decidi continuar, mas eu decidi trabalhar. Sim. De qualquer coisa que aparecesse. E foi aí, então, que eu fui trabalhar no call center, de atendente de telemarketing. É tipo atendente de telemarketing, só que era dentro de uma multinacional, como terceirizada, atendendo RH. Sei. Então, eu fui como terceirizada. Eu era 6 horas por dia, então eu consegui encaixar ali na minha rotina. Só que, comunicativa desse jeito, né? Eu me saí muito bem nisso. Porque eu sempre era funcionária do mês e tal. E eles falaram, Tabata, a gente quer que você seja nossa estagiária em engenharia. E aí eu fui lá para fazer fiz todas as provas para passar, passei em tudo. E aí chega a fase do gestor, que foi o segundo momento muito difícil da minha vida, que foi ir até as áreas produtivas de engenharia. E eu lembro que aquele dia foi muito difícil. Que eu cheia de EPI, peguei e voltei. Falei, mãe, eu não quero ser engenheira de jeito nenhum. Eu sou muito desastrada, eu vou cair dentro dessa caldeira aqui, eu vou morrer. Sim. E aí eu falei, cara, eu não quero ser engenheira, vou trabalhar no que der. Né? Então, aí falei isso muito abertamente para a empresa. E aí eu fui para planejamento estratégico. De matéria-prima estratégica, que eu trabalhava com a América Latina inteira. Enfim, aí eu fui muito bem, aí eu fui contratada. Só que eu fui contratada numa área diferente da qual eu estava. E eu não gostei. Sim. Eu não gostei, só que assim, eu não sou uma pessoa de desistir das coisas. Sim. Só que aí eu comecei a ficar, tipo, doente. E começou a sair um monte de marca de queimadura no meu corpo. Muito. Olha, queimadura. Psicológico. E eu falei, cara, teve um dia que aconteceu uma situação lá que eu falei, chega. Sim. Não quero mais. Aí eu tive uma crise de choro muito grande. E aí eu fiquei, tipo, tive que ser medicada para parar de chorar. Sim. Aí eu acordei no outro dia e falei, chega. Eu não sou assim, eu vou vender brigadeiro, mas eu não quero mais. E eu estava numa multinacional. Eu já me sustentava, eu tinha toda... Então, quando eu cheguei, eu falei para minha chefe, ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, eu não quero mais. A gente pode te mudar de área, Tabata? Eu falei, não quero mais. Ela falou assim, e eu sou muito decidida em relação às coisas. E aí, eu tinha um monte de DP na faculdade aí, porque eu tinha que me virar nos 30, terminei a faculdade e voltei para Itapira desempregada. Com uma mão na frente e outra atrás. Sim. Só que aí o meu intuito era fazer trainee, que é um tipo de trabalho que você já vai para cargo de gerência, né? Aí eu passava em todas as provas, em tudo. Em dinâmica, em prova lógica, tudo. E eu ficava na entrevista. E eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, eu não quero passar perrengue na minha vida, ir para São Paulo para, sei lá, vender o almoço para comer a janta. Eu não quero isso. O que eu vou fazer? Aí o meu amigo Melão, ele me mandou uma mensagem um dia. A gente precisa muito de engenheiro para dar aula aqui. Você não quer dar aula? A gente precisa muito. Eu falei, é o que eu tenho. Ele falou, você tem que preparar 3 aulas e passar por uma banca. Eu falei, eu nunca dei aula na minha vida. Fui lá, preparei 3 aulas.
E aí eu fui muito bem, só que eu era bacharel, eu não tinha licenciatura. Então, na pontuação, eu não tinha como eu ser contratada assim de primeira. Aí eles falam, só que eles gostaram muito de mim. E aí eles falaram, tá, a gente vai pegar aqui algumas aulas para você dar, porque a gente quer você aqui dentro. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a dar aula Na ETEC. na ETEC. Que fique bem claro, Bem porque claro. ela já começa Na na ETEC. régua alta. Já comecei a dar aula. E assim, sem saber. Assim, eu sabia a teoria, né? Mas, Sim. gente, eu sou muito louca, tem hora que eu penso, né? Aham, É que eu não penso. Eu falo, eu tenho que Exato. fazer e vou. Exato. E aí aí eu estudava, preparava. Assim, eu sempre fui muito estudiosa e facilidade em comunicação. Então, aí eu fui dar aula porque foi o que apareceu. Sim. Foi o que apareceu. Sim. E aí, só que aí eu falava, aí eu comecei a entrar em eu quero mais da minha vida. O que eu quero da minha vida? Meu Deus, eu quero crescer. Eu sou assim, eu topo tudo, mas eu sou ambiciosa, sabe? Sem dúvida. Eu não consigo ficar estagnada no mesmo lugar. E tá tudo bem. Não, hoje eu consigo entender isso, mas naquela época eu falava, cara, eu sou tô passando por tudo. Eu fui, tipo, trabalhei numa multinacional, não estava bom. Passei em faculdade federal, não estava bom. Eu falo, cara, tudo. Agora eu passei num negócio que é muito bom, não tá bom. Então, assim, não é que não estava bom. Eu sempre dei meu melhor, mas eu falava, eu quero mais. Eu falava, o que eu quero? E aí foi o momento que eu comecei, tá, o problema sou eu. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho muito isso, me escutar. E eu falei, cara, eu sempre quis ter meu próprio negócio. Essa é a realidade. Só que eu falava, eu não tenho dinheiro. Sim. Aí eu falei, vou estudar marketing. Vou estudar marketing porque eu vou ter o meu próprio negócio e ele vai ser digital. Isso lá em 2017, 2018. E é isso. E aí eu comecei a estudar marketing. Eu tô falando muito? Não, Pode tá falar? maravilhosa. É isso, é esse o caminho. É esse o caminho. Vamos que eu vou vamos. estudar marketing porque eu vou ter alguma coisa de moda. Porque eu sempre gostei muito de moda. E eu sempre gostei de costura. Eu sou muito faz tudo, né? E eu comecei a estudar marketing e tal. E aí eu tentei montar. Você montou, eu tenho um look dela. Antes disso, eu montei, assim, era um negócio que eu fazia. Olha isso. Eu fiz um Instagram lá, assim, gente, antes de Instagram ser o que é hoje, que era assim, batalha de looks. Então, o look que mais ganhasse, eu ia produzir sob demanda. Sim. Só que aí eu não achei a costureira para realizar isso. Naquela época, eu falei, cara, não deu certo. Beleza. Só que ficava nisso, né? Aí meu contrato com a ETEC acabou, porque eu não era concursada. Sim. E aí meu pai chegou um dia e meu pai falou assim, você vai tirar esse sonho que você tem do papel hoje. Nós estamos indo lá em Mogi Guaçu comprar tecido que eu arrumei quem vai costurar as suas roupas. Falei assim, como assim, pai? Ele falou, você vai. Aí a gente foi lá no Guaçu, compramos, e ele apresentou a Maria do Carmo, que era da Igreja Santo Antônio. Exatamente. Tem um porquê, tem um porquê. A Maria do Carmo, que a Maria do Carmo... gente, a Maria do Carmo é muito boa costureira. Ela, maravilhosa. Assim, a Maria do Carmo é sensacional. E ela também queria vender alguma coisa, enfim... E aí, na internet, aí meu pai falou, entra ela com a parte da internet e você com a parte de costurar e vão vocês duas. E aí foi que eu abri a Tabs. Assim, resumindo muito, né? Sim. Que eu abri a Tabs e a gente começou a produzir peça. E assim, tudo que eu aprendia de marketing, eu aplicava e vendia tudo. Sim. Eu lembro, eu não vou saber exato. A primeira leva de peças que a gente fez, que foi o top, eu acho que eu vendi em 2 dias 30 peças. Sim. Aí eu falei, cara, eu descobri como ganhar dinheiro com a internet. Ai, que amor. Não, juro, eu falava assim, ai, não vai vender. Aí, só que, cara, eu fiz tudo uma estratégia, fui pra postos com as minhas amigas, fotografei, fiz um lançamento, fiz tudo que eu tinha aprendido. Eu falei, vendeu. Aí deu aquele pontapé. Cara, é isso. Até a página 2. Porque se tem uma coisa com a qual eu nunca mais... Não vou falar nunca. Pode falar, se tiver gravado aqui, volta, né? Sim. A gente não vai cortar. Não, pode cortar. Mas assim, que eu nunca mais vou trabalhar na vida é produzir roupa. Foi traumatizante. Não é que é traumatizante. Eu gostava muito, eu me esforçava muito naquilo. Mas é muito trabalhoso, são muitos processos. E assim, eu ia pro Brás, pegava as peças
os tecidos, vinha. Eu tinha a ideia da roupa, a Maria do Carmo fazia o molde, provava em mim, a gente costurava, refazia. Aí eu ia lá, fotografava, eu postava. Cara, era uma loucura. Pra faturar, na época, eu lembro, era R$5.000. E eu tava tipo, cara, achei meu emprego, achei o meu negócio dos sonhos. E aí, dando tudo certo, veio de novo a segunda leva da pandemia. E aí, eu falei, e agora? O que eu faço? E eu tava numa pegada, ai, Deus é maravilhoso, porque eu tava na pegada que eu tava procurando em São Paulo, tipo, casas de costuras. Sim, para fazer em grande escala. Pra fazer, porque eu falei, cara, vamos pras cabeças agora que eu tô sentindo confiança. E só que nessa veio, na época, eu acho que o Dória veio e falou, fecha tudo de novo. Eu falei, como que eu vou amarrar meu burro nisso? Sim. Foi quando me virou uma chavinha. E Maria do Carmo também falou na época, Tabata sozinha, não dou conta, porque são muitas peças e tal. E eu falei, já era, acabou ali. Falei, não tem o que eu fazer. É a realidade. Eu sou pequena e fiquei, assim, uma semana com dor. Assim, não conseguia levantar na cama, de dor nas costas, de nervoso. Porque eu falei, eu me encontrei numa coisa que eu achava e não vai dar certo. Sim. Falei, beleza. O que eu vou fazer agora? Sim. Aí você apareceu. Foi bem verdade. Nesse meio tempo, a Thaisinha me mandou mensagem. Olha, a Lê falou que você manja de marketing e tal, e eu queria fazer uma reunião com você, ela com o Gabriel. Sim. E aí, cara, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que ela quer. Sim. Eu tava estudando na época, era tráfego pago, né? Sim. Aí eu lembro que eu fiz uma apresentação. Gente, fiz uma reunião de 5 horas com eles. Eu lembro disso. Eu fiz um slide. Eu fui do meu jeito. Entregar. Sabe, determinado. Eu fiz uma apresentação de slide, eu fui mostrando que era tráfego pago. Só que aí eu percebi o quê? Que a galera que não entendia o que era tráfego pago e não queria investir grana nisso. Aí foi outro start. Falei, eu não vou conseguir vender esse serviço de tráfego pago, que era a minha ideia inicial. E aí, na reunião com a Thaís e com o Gabriel, eu entendi que a necessidade deles era alguém para pensar nos conteúdos das redes sociais. Sim. Aí eu fiz um bem bolado. Sim. Na hora ali, eu já fiz uma proposta e falei... Aí eles fecharam as 3 lojas comigo. Sim. E aí eles fecharam, logo em seguida veio a Roberta Carmona e fechou, logo em seguida veio a Princesa. No primeiro mês, eu fechei 5 contratos assim. Eu falei... É isso. Não, na hora... E era final da pandemia, né? Eles precisam de live, lembra? Tá? Tudo! Nossa, e eu não sabia, assim, o que eu ia fazer. Eu só falei, eu sei que eu vou dar o meu melhor. Eu não sabia, porque, assim, não era uma coisa que eu fui... Eu vi a oportunidade. E aí, eu falei, no primeiro mês, eu falei, eu era burra querendo ficar fazendo peça de roupa. Tá entrando dinheiro limpo na minha conta nesse momento. Produto final, não. Eu sou serviço. Serviço. Na hora que eu me dei conta disso, aí o meu coração acalmou. Porque eu entendi que eu tinha chegado no lugar onde eu queria estar, que é onde eu estou hoje, passando por, tipo, crescendo muito a cada ano, aumentando a equipe a cada ano. Isso. Eu nem consigo divulgar a minha agenda, porque a minha agenda sempre está fechada. Então, assim... Clientes que viraram amigas e numa cidade de 75 mil habitantes. Então, assim... Eu te trazendo, tá? É também um trazer para mulheres que estão nos ouvindo com medo, né? A gente não tá falando aqui para elas jogarem pro alto e falar assim, vamos ser livre, milionária! Não é isso. Não. Mas é um caminho... Se faz caminhando, Exatamente. Cara. Que todas nós... Assim, né? Quando eu volto para Itapira com um diploma embaixo do braço de Relações Internacionais e falo, vou fazer eventos... Quem é essa na fila do pão? Cara, é muito complicado. Eu acho que o julgamento pior não é nem fora. É dentro de casa. Sem dúvida nenhuma.
essa última vez, isso, foi até complicado, assim, que a minha mãe, ela fala assim, eu não tô... Porque na cabeça da minha mãe, a profissão professora era a melhor do mundo. Ainda mais por causa da sua irmã, né? Eu sempre tive o comparativo com a minha irmã, porque a minha irmã sempre seguiu essa linha linear, Sim. né? E eu, meu amor, se tem uma coisa na minha vida que eu não ando é linha reta. Sim. Não, eu ando certo na vida, mas... mas não assim. Sim. Porque se alguma coisa inquieta o meu coração, eu não consigo aceitar. Sem dúvida. Eu sou muito assim, eu sou escorpiana, intuitiva. Sim. E eu não aceito, eu falo, eu não vou aceitar estar nesse lugar se não é onde eu quero permanecer. Em todos os sentidos. Em absolutamente todos os sentidos, entende? Eu não vou aceitar, por hipótese alguma, estar num lugar que eu não aceito, que eu não quero permanecer. Então, é assim, eu faço o que tem que fazer para eu entro com os 2 pés na porta para abrir a porta, entende? Sem dúvida. Dando o meu melhor. Mas, dúvida. Então, eu sou inquieta. Sem dúvida. E o mais lindo disso, assim, eu tenho o privilégio de ver isso de camarote, pela proximidade que a gente tem. E, te trazer aqui é também te colocar num lugar de não só desse inquieto no profissional. Porque o profissional a gente sabe que ele é completamente inquieto. Mas o seu pessoal, nessa linha que eu quero que você fale agora sobre o estar solteira. Ai, mas, ao mesmo tempo, eu sei do seu passado, que não te condena. Ai, antes condenasse. O que você passou, né? Você teve um relacionamento muito novo, muito nova, todos os traumas que, de alguma forma, ele ocasionou, e na sequência essa vida de Poços que foi não só para você, tipo, eu tinha Beira, né, em Poços, uma grande amiga. Nossa senhora, a vida de faculdade faz uma realidade paralela. E foi uma realidade paralela para ela também. É uma cidade, ao mesmo tempo, que tem o interior, daí tem essa federal, daí tem a PUC, daí foi um fervo total. Só que eu namorei a faculdade inteira, né? Mas eu namorei com vários términos, mas dentro o mesmo namorado, né? Uhum. Mas eu aproveitei. E a gente também era muito parceiro. Eu sempre tive muito amigo homem também, então sempre... Nossa, é verdade. Eu sou uma pessoa que eu me relaciono muito bem com homem. Sem né? dúvida. Assim, de amizade mesmo, né? Eu quero relacionar mesmo. Eu sou bem fechadona, assim, pra vida amorosa. E me diz uma coisa, tá? Como que tá essa história dos aplicativos pra você? Porque o Pedro veio aqui vocês vão ouvir o episódio do Pedro antes do dela, e o Pedro falou sobre esse universo louco. E que eu não consigo e não quero me adaptar. Nunca? Você nunca abriu? Ou você não, já eu abriu? Tive 2 momentos que eu abri. Quando eu terminei meu relacionamento de 6 anos, eu falei, eu comecei o relacionamento, não tinha, né? Nem WhatsApp eu acho que tinha quando eu comecei a namorar. Quando eu terminei o relacionamento, já tinha WhatsApp, já tinha bem rede social. E aí tem esse negócio de aplicativo. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou abrir para ver o que está acontecendo. Só que eu abri e apareceu a minha foto lá em Poços de Caldas, os amigos do meu ex-namorado. E aí, nossa, foi um inferno na minha vida. Você tá em aplicativo? Não. A gente tinha terminado já, óbvio, né? Falei, não quero. Aí eu apaguei na época, porque me deu tanta dor de cabeça. Isso lá atrás, antes de pandemia, antes de tudo. Antes de tudo. Eu abri isso. E aí, esses tempos atrás, porque as meninas brigam muito comigo. Elas falam que eu sou muito fechada, que eu não me abro as oportunidades, que, enfim. E aí, um dia, eu não lembro onde que eu fui em algum lugar aqui em Itapira, e eu tenho essas caídas de ficha na minha vida, sabe? Eu falei, cara, eu não quero encontrar ninguém aqui. Mas como que eu vou encontrar alguém aqui em Itapira se não for assim? Eu falei, vou abrir isso daqui. Eu vou abrir um... É Tinder. É o Tinder. Tinder. Ele falou de outro aplicativo, Bummer. Tem vários. Tem vários. Tem o Circle, não lembro. Tem o Bumble. Tem vários. Tá. Aí, eu falei, vou abrir o Tinder, né? Vou abrir. Tradicionalzinho. Mas eu já abri pagando tudo que tinha que pagar pra ninguém ver minha fuça, porque eu não queria. E aí, eu fiquei um final de semana no Tinder.
E aí, eu conversei acho que com 3 caras. E os caras, eu falei... Assim, eu falei, não, eu não vou me sujeitar a isso daqui, nem a pau. Porque os caras já, tipo... Ai, gente, eu queria poder abrir a conversa, que eu nem lembro o nome do rapaz. Cara, literalmente, os caras querem sexo. Tipo... E eu falei, imagina, meu amor. Vamos conversar antes. Você não vai levar eu pra tomar um chopinho, um pagodinho? Não, e é umas histórias muito loucas. Aí já coloca ex no meio. Eu falava, pelo amor de Deus. Falei, bom, eu fiz o que falaram que eu tinha que fazer. Eu me abri do jeito que falaram que eu tinha que me abrir. E eu não quero isso. Tá. Eu prefiro ficar solteira, guerreira. Porque, para mim, esse que é outro grande problema. Não é um problema estar solteira. Ai, essa frase é maravilhosa. Vamos Para lá. mim, não é um problema. Não é. Eu juro por Deus, por Santo Antônio. Não é um problema estar solteira. Tá. Não é. Porque a minha vida é muito boa. E a minha vida é muito boa também no sentido porque, assim, eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu não tenho paciência para ficar lidando com situações das quais eu não me sujeito a passar. Então, assim, se um cara igual... Eu fico com raiva, eu nem quero nada com o cara. E só que se o cara me tratar desse jeito, eu fico possessa. Esses dias mesmo... Não é ninguém daqui, tá? Sim, tá tranquilo. Esses dias mesmos, um cara me mandou... namora, tal. Oi, saudades de você. Eu falei... Oi? Eu falei... Nossa, de nada a sua mensagem. Eu pensei, largou, né? Sim. Eu falei, viu, você tá solteiro? Aí ele falou, não, mas é que eu tô com tanta saudade sua. Eu já tinha ficado com ele no passado e tal. Eu falei, mas saudade do quê? Se a gente só brigava. Porque ele falava, que uma coisa que ele falava, que, por exemplo, na época, eu teve despedida da Bela no Rio. Mulher minha não vai para o Rio de Janeiro em despedida de solteira. Ele falava, não vou ser mulher sua. Ele falava, por que você quer tanto na vida? Não tá bom do jeito que tá? Eu falei, porque... Então, assim, o cara já começou a me podar, sem eu nem... Tava ficando com o cara. E aí, eu peguei, ele me falou... Aí eu falei tudo isso para ele. Falei, mas saudade do quê? Ele falou que eu gosto de você é muito gente boa, tal. Aí eu falei, você tá louco, né? De me mandar uma mensagem como essa. Aí ele ficou quieto, tal, que eu dei no meio. Esses dias ele veio de novo. Aí eu peguei e falei, viu? Aí eu fiquei encanada. Falei, viu? Por favor, eu quero saber uma coisa. Eu desse meu jeitão. Direto e reto. Eu tô passando alguma mensagem em Instagram, em algum lugar que eu teria a capacidade de me encontrar escondida com um homem que namora? Porque, assim, você fazer isso pra mim, me propor isso, pra mim é um tremendo absurdo. Porque eu falei, você tá louco que eu... Não, você não é. Eu falei, então, eu não tô entendendo. Então, assim, você entende, assim, eu não consigo relevar... Eu acho que eu tô certa. Completamente. O que é a assim, sua verdade. O que é o mínimo, entende? Então, assim... É isso que eu falo, eu não tenho... Nossa, cara, eu sou muito chato. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que eu sou chata, eu acho que eu sou certa. Você acha que tá difícil nesse nível? As pessoas perderam noção de tudo. Porque... Lê, eu acho que é assim, ó. Eu acho que existem várias questões. Sim. Eu acho que existem momentos da nossa vida. Sim. E quando a gente é muito nova, eu penso que a gente se ferrou demais. Sim. Pelo fato da gente não entender o mínimo necessário do que é um relacionamento para construir uma família. Porque hoje, por exemplo, eu amo estar solteira. Não é um problema para mim estar solteira, porque se fosse, eu já teria, me conhecendo, eu já teria ido à luta para encontrar o amor da minha vida. Uhum. Mas eu vejo que, assim, o que me preocupa é formação de família. Porque a gente tem um timing. Uhum. E, assim, é isso que, assim, eu nunca pensei nisso. Mas agora a única coisa que eu falo, cara, e se eu me arrepender lá na frente da questão da família? Porque amor vem em qualquer época da nossa vida, qualquer época, mas família não. E é isso que eu gostaria de ter entendido com 20 anos de idade. Entendi. Que família vem
carreira vem em qualquer época da vida. E nós temos que sempre, sim, buscar a nossa liberdade, sobretudo financeira. Porque uma mulher livre é uma mulher que tem poder de escolha. Hoje Sim. eu tenho poder de escolha. Sim, Eu, sem po- dúvida. eu escolho estar solteira. Sim, Eu escolho viver essa vida que eu vivo. sim. Eu não preciso ter num relacionamento a projeção da minha vida, por mais que, se eu tivesse um relacionamento, eu estaria construindo uma outra vida que, inegavelmente, é um desejo, sim, formar uma família, assim, construir um amor, se for para construir. Um casamento, não divisão, porque eu vejo hoje a galera casando para dividir conta. Sim. Então, assim, então isso hoje é uma coisa da qual eu me questiono. Porque minha vida, eu não sinto ruim de estar solteira. Sem dúvida. Eu tenho certeza que muitas que vão estar nos ouvindo vai estar também concordando com isso. Só que tem uma coisa que eu falei com o Pedro, esse sino que bate na nossa cabeça. Bate. Ah lá, tá vendo? Esse sino existe. E é muito engraçado que esse sino existe, mesmo eu não tenho, eu não me vejo mãe. Eu não me vejo grávida com uma criança, eu não me vejo. Eu nunca tive esse sonho de ser mãe. Para mim, sempre, o meu sonho foi minha carreira, e é por isso que hoje eu me sinto tão realizada. Sim. Esse é um sim. grande, assim... Isso é o seu filho. É o que eu vejo também no meu negócio. É o meu filho. Sabe? Então, só que, ao mesmo tempo, eu me questiono do futuro. Porque eu sou uma pessoa que eu prefiro fazer me arrepender do que não fazer. Uhum. E as decisões que eu estou tomando agora são decisões que são irreversíveis, provavelmente. Sim. Então, é isso que me pega. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muito claro para mim a definição de família e daquilo que eu quero para construir. Porque na hora que eu amarrar meu burro, é amarrar meu burro para sempre. Porque jogo é jogo, treino é treino. Entendeu? Então, é isso. Esse sino bate de uma maneira... Para mim, não bate num som desesperador. Sim. Me bate me bate na filosofia. Sim. É filosófico que eu estou passando. Sim, sim. E se eu me arrepender disso? Uhum. Isso tudo na vida tem volta. Sim. Mas uma família, não. Uhum. Então, assim, hoje eu vivo essa questão de pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado que é aí que eu vejo que é o grande erro. Justamente por não ter pensado nisso com 20 anos de idade, é que a gente não fez eu, no caso, né? Ou a gente não fez os filtros que deveriam ser feitos. Sei. Sei. Porque em relação a tempo que perdeu com aquele cara. Cara, eu nem falo assim de sentido. perder tempo, porque assim... Porque, cara, todo mundo que eu namorei foram pessoas maravilhosas, por mais que não deram certo, não. Mas todos tinham muito coisas em comum das quais eu aceitava. E hoje... Não. Sim. E eu aceitava e estava tudo bem. Mas, assim, eu aceitava por quê? Justamente pela uma... Eu vou ser a bem-sucedida. Eu vou ser a dona da porra toda. Eu não vou precisar de nada dele. Esse pensamento que, para mim, tá? Se você pensa diferente, tá tudo bem, tá? Isso, Quero deixar bem claro, eu vivo pela liberdade, pessoas pensam diferentes. Uhum. Beleza, eu penso que, para mim, isso foi o maior dos meus erros. Eu não definir muito bem papéis de homem e de mulher dentro de um relacionamento. Heterossexual. Comigo, Tabata sim. de Oliveira. E eu assumir o papel de homem muitas vezes na relação. Sim. E é justamente aí que entra o ponto. Que é isso que eu não vou aceitar mais. E hoje tá muito difícil encontrar esse ponto nos homens. Mais do que anteriormente, porque hoje você tá madura, hoje você sabe o que você quer. Então, o filtro é assertivo demais. Eu não sei o que eu quero. Tá. Mas eu sei o que eu não quero. E Sim. saber o que você não quer é libertador. Porque é fácil você cortar pela raiz. Sem dúvida. Entendeu? Até falo pra você, dentro do casamento. Entendeu? Porque eles vêm pra nós com todos os vícios. E assim como a gente vai. Exato, imaturidade e tal. Mas quando a gente tá dentro de um casamento e a gente tá no jogo, e ambos querem jogar,
eu acho mais fácil, na maturidade, driblar isso desses desejos do que... É muito, assim, é muito complicado, porque hoje a gente vive numa sociedade muito polarizada, que não dá espaço nem para um debate no sentido da individualidade. Sim. Que esse é o grande lance. Sim. Tá, igual eu conversei com as minhas amigas esse final de semana. Existe uma balança das decisões que a gente toma. E essa balança ela vai pender para um lado, para o outro, para aquilo que você consegue lidar. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu estava dando um exemplo para elas. O que sexo casual, por exemplo, ou lidar depois... o sexo casual, o prazer ali, ou lidar depois com o desprezo. Com não... Porque, assim, é o que eu penso. Eu acho que mulher não sabe lidar com casualidade. Eu acho que ela mente sobre isso. As que estão mais... que querem relacionamentos profundos, tá? Porque tem algumas que estão num raso... Então, não sei se esse raso, assim, ó, porque eu vejo muita... As que estão próximas a você. Não é só próxima a mim, não. Eu vejo muita gente falar, não é nem próxima a mim. Muito TikTok eu vejo, sabe? Sim, eu vejo muita gente falar justamente isso. Eu achava que para mim estava tudo bem. Só que depois eu ficava lendo as entrelinhas. Tá, perfeito. Por exemplo, será que curtiu? O que aconteceu? Por que não... Entende? Você aceita, mas você não entende. E hoje as dicas estão nessas, né? Curtir várias fotos suas do nada. Isso é outra coisa que, pra mim, é assim. É isso só pra finalizar, eu acho que é uma balança. Então, assim, ó, o que eu prefiro lidar? Com ter o prazer ou não saber lidar com a casualidade? Eu prefiro não ter o prazer, porque não saber lidar com a casualidade me causa mais mal do que isso. Então, para mim, na minha balança, é isso. Sim. Eu não sei lidar com a casualidade. Sim. E eu sei disso. E eu acho maravilhoso saber disso. Com certeza. É a chave. Eu não sei, eu não quero aprender e eu não vou aprender, porque essa sou eu. Se fosse alguma coisa da qual eu precisava se mudar, ok. Sim. Mas eu não quero aprender a lidar com isso. Eu prefiro me fechar do que viver esta metralhadora que os homens hoje... O que eles fazem? Vamos lá. Script. Vamos lá. Manda... É uma metralhadora... Eu inventei esse nome hoje. Adoro. Uma metralhadora de likes. Eles saem dando like em várias mulheres que eles sabem que estão disponíveis. Tá. Aí eles mandam mensagens genéricas. Nossa, como você é linda. Aí a mulher dá abertura para ele. Aí caiu na rede é peixe. Ali começa. Não tem nenhuma intencionalidade. Eu falo que assim, o meu problema... é que... E aí entra uma questão do que eu considero que seja um homem para eu me relacionar hoje em dia. Sim. É a atitude. Sim. Então, para mim, a atitude não é me mandar um coração. A atitude, ela vem através da intencionalidade. Então, se o cara vai lá no meu direct, ele me manda algo que é direcionado para mim, eu abro, se eu tenho um mínimo de atração física por ele, eu abro o espaço para uma conversa. Se não tem, acabou ali. Entendeu? Sim. Agora, esse negócio de generalidade, que ele tá tirando para tudo quanto é lado, caiu na rede é peixe, para mim já não funciona. Pode ser, sei lá, qualquer pessoa no mundo que para mim não funciona. Por quê? Porque para mim a conquista é indispensável. Então, assim, é óbvio que eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou... eu tenho ciência disso, mas o mínimo... Eu sou da época que os moleques iam na porta de casa para me chavecar. Quando eu terminei meu primeiro namoro, que foi o meu namoro traumático, meu Deus do céu, eu lembro, e foi por uma coisa que, tipo, ele tinha ido pro rodeio de Jaguariúna no outro dia, na segunda-feira, para ser exata. No outro dia, a minha rua era movimentado de gente lá. No outro dia, os meninos estavam na porta de casa para me contar disso. Você tá sabendo que ele fez isso? Eu falei, não existia Instagram, Facebook, Orkut, que fique bem claro. Eu acho Orkut, que talvez. Sim, talvez. Orkut, sim. Talvez. Sim. Mas aí, uma coisa muito assim... Não, tava começo. A gente entra... Os caras iam na porta da minha casa pra me chavecar, pra me cortejar, falar comigo. Que ele tinha ido lá pra eles, pra ver se ele tinha chance. Eu não era que ia ficar, pra ver se tinha chance. Agora, esses daí vão achar, porque a gente não é dessa geração, que eu vou ficar curtindo, que eu vou cair em like.
É esse que é o problema, entende? É esse que é o problema. Eu costumo dizer uma coisa e eu assumo a responsabilidade disso que eu penso, que é, eu sou do marketing, eu falo, se você tem um negócio e você não tá na internet, você tá fadado à falência. Sim. Se você é solteira e não tá no aplicativo, você tá fadada à solteirice. Eu tô assumindo esse BO. E tá tudo bem. Sabe, é um BO consciente. Mas, e você sente que até os homens da nossa geração estão aptos a fazer esse script? Ou não? Ou mais velhos estão aptos a... Porque os da geração inferior, mais nova, Cara, assumem esse script. É muito difícil falar porque eu não sei. Até agora, você não percebeu diferença entre um cortejo... É isso, eu acho que você escolheu uma péssima solteira. Porque eu não escolhi péssima, não. Porque ela está arrasando. Não, porque assim, é isso que eu falo. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muitas... Eu não tenho essas experiências, tipo... É muito contraditório isso, né? Eu ser do marketing e eu me recusar a entrar em aplicativo, né? Mas faz todo sentido. Por tudo que você disse, todo mundo que está ouvindo está tendo ciência do que está ouvindo. Eu sou pela liberdade. Não, e eu sou pela liberdade com... Não sempre felicidade, porque a vida é sofrimento na grande parte das vezes. Sim. E a gente só é feliz quando a gente sabe que a gente foi triste. Sim. Né? Como é que chama aquele filme, até que falar disso? Divertidamente, Sim. que é maravilhosa a mensagem dele. Sim. A gente sofre, né? Sim. E a gente só sofrendo pra gente entender a felicidade. Sim. Eu penso nisso. Mas, cara, não quero. Eu gosto. Falei isso com as meninas esse final de semana, que tava nesse assunto. Você é muito fechada, nananã. Você precisa de uma psicóloga. O que a psicóloga vai falar pra eu fazer? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu me analiso muito. Não, sem dúvida. Desde pequena. Eu sou uma pessoa que eu me analiso muito. Eu não sou, assim, uma pessoa que... E eu sou, tipo, dura com as coisas. Então, assim... A psicóloga, ela pode tratar, por exemplo, talvez esse trauma que provavelmente existe do meu primeiro relacionamento. Tá. Provavelmente. Mas, assim... Ela falar pra eu me pôr em movimento, foi o que eu falei pras meninas. Vou me pôr em movimento aonde? Em aplicativo? Não vou. Ah, mas por quê? Porque eu não quero. Então, por que você não quer? Aí talvez tenha que trabalhar isso. Mas pra mim é muito claro porque eu não quero. E o porquê eu não quero? Porque, primeiro de tudo, eu tenho muito claro o que é essencial pra mim. A conquista. E a conquista só vai partir de um cara que tem atitude. Uhum. Aí o cara teve atitude, eu dei abertura, eu vou pra segunda fase. Eu tenho as fases de análise. Sim. A segunda fase é ser ambicioso. Uhum. Porque senão eu vou ser sempre... A provedora, a tia rica. A tia rica. Eu vou pra Disney. Se você não vai, I'm so sorry. Entendeu? Tô indo, baby. E vou levar a Eloá, Antônio. Vou levar as crianças tudo. Beleza. Mas eu não quero isso, entendeu? Sim. Então, ele tem que ser ambicioso. Só que não é ser ambicioso hoje em dia, igual os caras... Você é do marketing. Quando fala que você trabalha com marketing digital, o cara já acha que você já tá dinheiro, entendeu? Ai, cara, eu tive cada uma já na vida, depois eu conto, né? Ela vem na segunda temporada, que fique bem claro. Quem? Tá? Eu? Você vai voltar, sem dúvida nenhuma. Gente, tá falando demais. Não, bora. Quero saber todos os scripts, porque a hora do bolo está chegando. Vamos lá. Então, ele tem que ser ambicioso. Só que não é ambicioso, vou jogar tigrinho, vou ficar jogando de aposta. Não. Aí entra o segundo. Ele tem que ser trabalhador. Para mim, fechou isso daí, meu amor. Se tiver alguém aí, você já sabe como me conquistar. Eu caso em 6 meses. Cerimonial ela já tem. Eu caso em 6 meses. Sei. Ou menos, porque você sabe, né? Eu sei. Eu sou muito decidida. Eu sei, sem dúvida nenhuma. Então, só que assim... São 3 exigências. A conquista, na verdade, é o primeiro passo. As 3 exigências são difíceis hoje em dia. Sem dúvida. Então, resumindo, como é ser solteiro hoje em dia e uma parte filosófica. Eu acho que a gente está vivendo um reflexo de uma cultura que, em nome da igualdade entre homens e mulheres, pegou o pior comportamento dos homens, o pior, o mais frio, o mais filhado FDP, o mais mulherengo, o mais com ego inflado, o mais frio, pegou esse pior homem, modelou o comportamento
das mulheres e dos homens, falou que isso era ser empoderada, uma palavra que eu odeio. Quando fala que eu sou empoderada, fala, você não me conhece, porque eu não sou. Eu odeio essa palavra. Que amor. Em busca da tal liberdade. E isso daí, maravilhoso. Sim. Aí, se esquecendo da ciência, porque o que eu vou falar agora é ciência, por mais que as pessoas podem não gostar. Sim. Biologicamente, somos diferentes. Nós temos útero, eles não têm. Começou por aí. Somos diferentes e tá tudo bem aceitar essa diferença. Sim. Aí, o que acontece? Hoje, os homens, as mulheres, estão muito mais acima dos homens, porque elas cresceram muito. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eles não cresceram tanto, mas as mulheres estão morrendo por esses homens que não cresceram tanto, que eles não precisam fazer o mínimo possível para ter tudo que eles sempre sonharam na vida. Nunca foi tão bom para ser homem. Resumindo, como acontece historicamente, nós, mulheradas... Se fu. Comecei solteira hoje em dia. Se fu. Mas eu vou finalizar esse podcast dizendo que ela deu um show de não empoderamento, mas de alguém decidida, que se reinventou e que tá pronta pro jogo, não para treinamento. Não, mas é que tem que treinar antes de jogar, não, né? Exato, mas assim, eles entenderam o recado. Ai, meu Deus. Agora agora, ou eu fico solteira pra sempre. Exato, agora tá vindo aí, ó. Um bolo bem especial pra gente, que afinal é Santo Antônio. Mas antes a gente vai escutar o que a dona Belzita, Bel Rosário, preparou pra nós. Vamos lá. Ai, meu Deus. A decoração remete ao feminino. Com um certo glamour, as plaquinhas são uma exaltação à vida solteira. Já o recheio, um lançamento por aqui. Limão siciliano com geleia de morangos. É um convite à descoberta, assim como a solteirice. Arrasou! Adorei! Ai, que lindo! Gente, isso é muito eu, né? Em um relacionamento sério com a felicidade. Muito você! Muito, muito. Olha que lindo o bolo, tá? Nossa, muito lindo. Esse é o seu bolo exclusivo. Gostei da cor. Adorei esse... Cheers to me. Ai, gente. Ela é. Cheers to me. Eu não sou egocêntrica, eu sou decidida, gente. Exato. Mas que é bom também. E agora, tá? Sabe aquele momento que a gente vai de baixo pra cima? Nossa. Então eu gostaria que você fizesse um pedido para o que você vai pedir pro Santo Antônio te ajudar. Nossa, gente, que difícil. Eu tenho que falar em voz alta? Sim. Tá. Bora. Santo Antônio, se for para me tirar dessa vida maravilhosa que eu tenho, Exato. me traga o homem que vai me conquistar, porque eu sou uma pedrinha de gelo. E aí ele vai ter atitude para eu nunca mais ter que ser para eu não ser, porque eu sou controladora, para eu não ser o homem da relação. Seja ambicioso, porque eu mudo de status de tia rica para mulher rica. Se ele for ambicioso, desde que ele seja trabalhador. É isso! Arrasou! Gostaria muito de agradecer a todos os meus patrocinadores. Bel Rosário, Maitê, Bia, Brabas, Fábrica de Festa, Mínima Produtora. O meu muito obrigado. E agora, como chave final, a Tá vai me dar o meu presente. Você escutou, né, Santo Antônio? Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Arrasou. Eu que Vamos agradeço. ver mais um. Será? Mais um. Tá Ai, do tamanho da minha fofo. crença. Que fofo. Que fofo. Ai, Deus me perdoe. Que fofo. Um que tem a florzinha. Ai, igual aquele. Tá, ó. Ah lá. O Antônio ficará aqui guardado com muito amor, carinho. Amém. Viu? Vamos fazer nossa foto. E mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra. Ai, eu que agradeço, gente. Desculpa qualquer coisa. Não fiquem... Enfim, Arrasou. falei o que eu tinha que falar, né? Arrasou. Mesmo. Então tá bom. Beijo! Tchau, gente.